aqui num lugar diferente para gravar o nosso 10º episódio do nosso Pó de Casa! Gente, hoje a gente tá aqui com o Daniel. Muito obrigada, Daniel, por ter topado conversar um pouquinho. Que o Daniel é o rei, né? Do lugar que a gente tá. Conta aí, amiga. Serra, qual que é o lugar que a gente tá? Nós estamos na Serra Cearense, gente, Guaramiranga, mais conhecida como Suíça do Ceará. Daniel, fale pra nós, conte pra nós como que é viver nesse lugar maravilhoso. Gente, maravilhoso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite. Muito bom vocês saíram lá de Fortaleza para fazer essa gravação foi um aqui. sacrifício. Realmente, Nós foi estamos passando. de um lugar bom né? desse. É verdade. difícil, né? Às vezes o sacrifício é ir para ter lá que ir pra mesmo. lá, né? né? Concordo. É muito bom. E o rei é o Zé Valdo. Mas segura essa informação que a gente quer conversar sobre essa pessoa aí. O rei é o Zé Exatamente. Valdo. Rapidinho, deixa eu fazer um agradecimento especial. A gente tá aqui no Guaramiranga Park. Exatamente. E a gente tá aqui pelo nome do Fabrício, agradecer aqui ao cafezinho da Mont Blanc. Gente, Que que vai. café. Já começamos, né, Não, amiga? Quer tomar um negócio? Aqui. E agora a gente vai servir um cafezinho especial e ele tem um negócio, uma receita babada aí pra contar, né, Fabrício? Vem pra cá, Fabrício, mostra pra gente. esse Uai, o café. Fabrício é mineiro, bem, é os seus primos, bem. Então, bem. Vai estar em casa demais. Uai, tamo, né? Olha que Gente, chique. dá um close nesse negócio. Eu falo pra vocês, Guaramiranga é diferenciado, viu, gente? Pode vir pra cá e vem aqui nesse O parque que tem maravilhoso. aí nessa bandeja aí, Fabrício? Como é que é isso? O microfone. Bom, gente, você que está aqui com a gente, nós estamos diretamente do Guaramiranga Park. É o mineiro aí. Café, Larga. sem bolo não é café, né? Não, meus bens. Nós É temos verdade. aqui uns bolinhos de chocolate, com leitinho, com Nutella. Muito E bem. aí o trem sacrifício. fica bom demais. Não fica? Aí, foi muito difícil, gente, essa viagem, mas tendo Voltaremos- outra, a gente volta aqui. Voltaremos novamente aqui nessa serra maravilhosa. Esse aqui é do cameraman que tá lá do outro lado, vou já fazer para ele. Ok. Menino, que moral. Isso aqui fica Só aqui para ou vocês que aqui? conhecem Guaramiranga Park, estão convidados. E vamos fazer esse café especial pro Pod. Por quê? Porque vocês merecem. Obrigada, Gostei, Fabrício. Você está viu? nos assistindo, essa nossa Fica chaveira na especial, vontade. porque dizem que café não tem receita, mas café tem receita sim. E eu vou te ensinar essa. Esse pescocinho de ganso, a função dele é aproximar a água quente do café. Dessa forma a gente não perde temperatura, tá? Da mesma forma, parece que não, mas a água tem que ter uma temperatura correta. Ela tem um termostato, não pode passar de 90 graus. Dessa forma o café continua saboroso e evita que a gente queime o café. Pena Às que não vezes- tem cheiro o celular, viu? Que o às cheiro tá bom. vezes, Ó. você está tomando um café com açúcar, achando que o café é amargo, você está só queimando o seu café. Então nós estamos aqui para te converter, tomar um café sem açúcar, entender o sabor do nosso café de serra. Que chique. Valeu, Parabéns. obrigada. Vou lá mais uma vez, o café está Perfeito. pronto. Olha a crema e o cheiro, que quem não está aqui, infelizmente, não vai poder. Não vai poder É, sentir, fica na mas a vontade, gente mas o fala negócio que tá tá bom. Mas, irresistível. pessoal, fica a dica. Venham nos conhecer e venham tomar esse café. Bye, bye. Parabéns, obrigada, Daniel, obrigada. Olha só, Gente. e falando em café aqui, eu não sei se vocês sabem que Guaramiranga tem uma cultura forte do café, né? Então, quando a gente Pois tava é. subindo a serra, a gente viu várias coisas aí, de café, Ah, de... 30 não, mais 40, 50 anos atrás, a economia da nossa serra, do maciço de Baturité, girava em torno do café. Então a gente tem o café arábica, Ah, sim, né? sim. Então é o café de sombra. Então, Mata Atlântica aqui não pode, tem que ser preservada, e o café de sombra tem esse nome justamente porque ele é plantado debaixo das engazeiras. Entendeu? Então, assim, você consegue produzir o café sem desmatar, ele é um café saboroso, certo? E é um café que basicamente sustentou o povo de Guaramiranga durante região, muito né? tempo. Olha, Exatamente. que legal. E hoje, até hoje, esse café está aqui na Serra. Você encontra produtores aqui na Serra para você comprar o café, né? Chamado hoje em dia de café gourmet. Sim. Você compra, você toma esse café em alguns locais, você vai justamente tomar o café produzido aqui, sem nenhum tipo de produto, todo natural, Que todo coisa. assado, né? Moído aqui na Serra mesmo. É Baturité aqui, né? Pertinho, Isso, né? isso. Que tem o lugarzinho, que tem Vizinho. os cafés, Tem que a gente todo pode canto, comprar os cafés, isso, lá né? em Baturité tem, lá no Brejo, né? Tem um centro do café que, inclusive,
você que às vezes é mini produtor, tem um sítio aqui na serra e tem seus pezinhos de café, você pode pegar o café, bota para secar, Olha que depois legal. você leva o grão lá no centro do café e eles vão fazer a torra do café para você. Gente do céu, eu quero me mudar pra cá. Ainda bem que eu tô fazendo com o corretor, né? Minha Que aí gente, já eu ia falar viabiliza, agora, né? vamos conversar sobre como que é comprar, né, lote. Conta aí pra nós, Daniel, o que a gente pode fazer pra ter, né, um lote aqui, um empreendimento. Como que é? Como que funciona? Na verdade, a vida do Daniel começou, na corretagem, começou há muito tempo, né, Daniel? Até Isso. você falou aí do seu pai, né? Até, conta aí pra gente um pouquinho como foi isso. Tudo E aí, começou. já engata aí falando sobre a compra de lote, do Perfeito. ramo imobiliário aí pra gente. Então, a imobiliária está no meu sangue, né? Digamos assim. Meu pai, José Valdo Rei, né? Que a gente estava falando. Hoje tem 30 anos de experiência no mercado imobiliário. Nossa. Ele foi e é o primeiro corretor aqui da região, o primeiro corretor de imóveis, filho da terra, né? Nós temos raízes aqui. Legal. Meu pai nasceu aqui, uma família simples, 14 irmãos, Uau! entendeu? Então, minha avó, a mãe dele morreu quando ele tinha 8 anos de idade. Então, assim, foi aquela vida bem difícil do serrano que teve que ralar Se para... virar. Foi embora para Fortaleza, depois casou com minha mãe. Basicamente, trabalhou muito para formar os filhos, né? Sim. Aquele nordestino trabalhador. E aí ele decidiu trabalhar no ramo imobiliário, foi caminhoneiro e tal, veio para o ramo imobiliário, começou, e eu desde criança lá, vendo ele trabalhar. Férias, eu morava em Fortaleza naquela época para estudar, né? Então, pitou o final de semana, férias, qualquer coisa, a gente vinha para a serra, ficava na casa da minha avó, e eu vinha ver meu pai trabalhando. Não era essa estrutura que a gente tem hoje, não, a imobiliária do meu pai. Ele começou dentro de um carrinho pequeno. Que legal. Ele tinha um ponto alugado dele, mas eu achava muito bacana porque ele entrava com o cliente no carro e ia para os sítios. E para mim, aquilo era diversão. Eu não via um trabalho. Então ele te levava. Me levava, eu pequeno. Eu tinha, assim, ele sempre podia acordar cedo, 4h30 da manhã meu pai estava de pé. Então se eu quisesse hoje, ir com assim? ele, até hoje. É hoje. Uau. Se eu quisesse ir com ele, eu tinha que 4h30. levantar, tomar banho, me arrumar e entrar no carro. Porque senão ele pegava o carro e ia embora. e Ele é bem deixava. pontual. E eu Sim. queria estar com ele porque aquilo ali, para mim, não era o trabalho dele, para mim era um lazer. Chamava Que eu gostava. Eu atenção. estava no escritório, chegava um cliente, entrava, ia para os sítios, ia conhecer imóvel, comer banana, subir em árvore na hora do almoço para pegar fruta. Enfim, eu aprendi tudo isso aí com ele. Eu gostava demais. Estudei, faculdade, e aí eu disse, pai, eu quero ser corretor. Ele disse, de jeito nenhum. Gente, parece jeito nosso, nenhum. né? Falando com nossos Vai estudar, que esse ramo Vai é muito estudar. difícil. Esse ramo é muito difícil e eu quero que você vá ser doutor. Olha só. meu Deus. E aí ele mandou eu estudar, eu fui. Sempre teve aquele respeito, né? Claro. Só que quando eu estava na faculdade, surgiu a oportunidade de fazer o curso de corretor com desconto. Mas aí você foi fazer faculdade de quê? Fui fazer faculdade de publicidade e propaganda. Sim. Ah, que legal. Na época eu passei, era vestibular, não tinha essa, não era Enem, como é que é hoje? Hoje É, não o Enem, né? existia, né? A gente fazia É. cursinho pra fazer cada um curso faculdade era um específico. curso. Aí Isso, eu passei em publicidade e propaganda, eu passei em veterinária e passei em música. Eita! Então eu tava escolhi as 3, né? Publicidade, música e veterinária. Aí eu Caiu na Meu publicidade. eu fui pra publicidade, que era eu sempre gostei de De mexer com câmera, essas câmera coisas, e tudo, né? Sim. Fui pra publicidade. E quando eu estava na faculdade, eu fui estagiar no CREA, Conselho de Engenharia e tudo. Surgiu uma oportunidade com desconto de fazer o curso de corretor. Aí eu falei com minha mãe, disse, mãe, Meu eu quero Deus. ser corretor. Meu Deus. Pois vá que eu pago. Olha. Você, estagiário, ganhando R$300 por mês, não tem dinheiro para pagar nada, não. Não tem nada. Então, assim, minha mãe pagou, sem meu pai saber. Fiz o curso de corretor, tirei meu CRES. Minha mãe foi para a formatura, meu pai não foi, porque ele até então não sabia. Foi para a formatura para me receber o CRES e tudo, Meu o juramento Deus. e tal. Quando eu estava com o CRES, eu cheguei para meu pai e disse, olha, Surpresa. sou corretor, aí o senhor decide se eu vou trabalhar para o senhor, eu já tinha 18, né? Vou trabalhar para o senhor ou se eu vou trabalhar para o seu concorrente. Meu Deus. Aí ele começou a rir e hoje eu tô com ele há 15 anos. Né? 15 Uau, anos. que massa. Fazer 16 em outubro desse ano. Que legal. 16 Que anos. legal. 16, né?
Não, na verdade faz 15 em outubro, porque desde outubro de 2010 Que você trabalha com que eu isso. trabalho no ramo imobiliário, com meu pai. Junto com seu pai. Isso. Que legal. Que história bacana. É muito legal, né? Quando a gente escuta a história de um pai que inspira. Que inspira, Porque verdade. também é comum a gente ver o inverso. Uhum. Filhos não querem Querendo seguir porque... seguir a carreira dos Ah, pais. não, meu pai é muito estressado, isso aqui suga muito meu pai. Eu vou para um negócio totalmente diferente, porque eu não quero isso, né? Então, nós somos 3, né? Sim. Então, por exemplo, o meu irmão mais velho foi pro ramo de restaurante, Aham. né? O meu irmão gêmeo, Gêmeo? programação, eu tenho um irmão Meu gêmeo. pai. Meu irmão gêmeo é programador, então hoje mexe com tecnologia. Ele trabalha, detalhe, 100% home office. Morava em Fortaleza, quando foi na pandemia ele veio embora, comprou um terreno vizinho meu, construiu uma casa e mora aqui na Serra hoje. Que Olha que massa. Trabalha nos chique. Estados Unidos, trabalha para empresa americana, né? Legal. Olha. Aí você chega lá na casa dele, ele tá lá com o notebook nas pernas, no meio do jardim, em reunião direto Meu e... Deus. Tipo, É. vida tranquila. E ele tava Qualidade até de me vida. explicando, eu não sabia disso, que, por exemplo, pessoas que trabalham em outros países, por exemplo, ele mora no Brasil e trabalha nos Estados Unidos. Então, a empresa meio que intermedia esse trâmite. Ele ganha em dólar, mas é convertido. Não sei, assim, qual que é a porcentagem, ele estava explicando, mas parece que você só fica com 30% do salário, é um negócio assim. Sério? Você não recebe o 100%. Se você mora em outro país, é meio que um incentivo do governo, porque se ele quiser hoje, ele teria a dupla cidadania. Se ele quiser hoje morar nos Estados Unidos para ganhar os 100%, ele vai. Entendeu? Então, só que ele não quer. Ele Entendi. prefere morar no Brasil e ganhar menos, Menos. né? Convertido para o real é muito mais, mas é uma maneira que os Estados Unidos encontrou para deixar a pessoa, para incentivar a pessoa a ir para lá. Entendeu? Mas enfim, eu tô falando assim bem por cima, quem entende é Porque ele. tem né? gente Mas que... enfim, tem o irmão gêmeo, E que mora aqui na E que Serra. mora- Escolheu morar aqui na mora Serra. aqui na né? Serra. Eles não quiseram ir para o mercado imobiliário. O meu irmão mais velho hoje, na verdade, trabalha com a gente, porque ele fechou o restaurante, ele trabalha na parte de administração, mas não com vendas. Ah, Então, assim, entendi. é algo que realmente eu me identifiquei, eu busquei desde o princípio, eu sempre quis isso. Algumas pessoas dizem assim, é uma piadinha, não sei se vocês já ouviram, que se você não deu nada na vida, nada na Não sei vida, nada você na vai ser vida. corretor de imóveis. Né? Já ouvi a viu isso piadinha aí, né? cruel. Porque a Não. vida de vocês não é mole, não, Não, né? gente, não é mole Então, não, mas Foi fecha o que eu negócio, escolhi, ganha foi bem, minha né? primeira, É demais. foi minha primeira profissão, ser corretor de imóveis. Hein, Daniel, a gente Entendeu? tava falando aqui, não é fácil, né? Mas também quando vende um imóvel também, né, bem? Eu digo que é, não melhor, vem. é o melhor trabalho do mundo. Eu acredito. Obviamente você tem que Mas gostar, dá e pra não ver é no teu fácil. olhar que Olha, os seus que olhos brilham apaixonado, falando. é. É isso aí. Não é fácil, mas você conhece muitas pessoas. Se você gosta, todo mundo fala, não é fácil, mas tudo Nada é difícil, fácil, todo mercado gente. é Toda difícil, profissão é entendeu? difícil. Todo mercado tem seu ponto positivo, Tem. tem o seu ponto negativo. Eu acho que o importante é você gostar do que você faz, É verdade. é o principal, e aí o restante você vai adquirir com o tempo, conhecimento, melhorias. E eu sempre quis isso aqui e tô aqui hoje, né? Com certeza. Entendi. Muito bem. Isso aí. Daniel, vamos lá. A Sula tinha feito aquela pergunta, né? Sobre a aquisição de De lote lotes. aqui, como é que Como é que funciona. faz? Para quem assiste a gente, que é arquiteto e tudo. Então, o Daniel chegou com um cliente, um investidor. Tipo, Daniel, eu quero investir aqui em Guaramiranga. O que você vai me indicar? Como que é para me comprar um lote aqui na Serra? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Guaramiranga é uma APA, né? Uma área de proteção ambiental. Então, isso aqui Muito tudo importante. é Mata Importante Atlântica, falar. preservada. Então, hoje em dia, nós temos uma fiscalização muito forte do IBAMA e da SEMAS. E da SEMA. São 3 órgãos que fiscalizam aqui a nossa serra, além da prefeitura também que fiscaliza. O que é muito bom. Afinal, se não tivesse essa fiscalização, isso tudo aqui não Já existiria. tinha acabado, né? Então, as pessoas iriam se exceder e tudo. Então, assim, é bom a fiscalização, mas ao mesmo tempo é extremamente rígida. Isso é muito importante para o investidor, o comprador, a pessoa que vai vir morar, buscar primeiramente pessoas que têm esse conhecimento, profissionais que têm esse conhecimento, né? Porque tem leis diferentes que a gente não vê. Não é como você comprar um lote lá num empreendimento de Fortaleza para você começar a construir. Então aqui você tem que tirar a licença SEMA, SEMAS e IBAMA. E município. 3, 4? 4 Então, assim, licenças? é um processo, tudo é um processo só, mas você vai ter que passar por todos esses órgãos, por várias análises. Tem leis específicas, por exemplo, limite de área construída, limite de desmatamento, tem zoneamento, zona urbana, expansão urbana e zona rural. Para cada zona tem uma lei específica, entendeu? Então, assim, tipo de vegetação influencia sobre, como que eu posso
falar, porque eu estou tentando lembrar aqui o nome do termo. Regeneração inicial, média. Isso relacionado às vegetações. Então, assim, dependendo do local, se você está ali numa zona rural, ela pode ser muito maior, entendeu? É só esperar um pouquinho aí que é gravado, né? Isso é bom demais. Faz Faz parte do negócio. Faz parte, né? Então, vamos lá. Que eu nem tava... quando eu vi aqui, eu me desconcentrei total. Mas, enfim, tem leis diferentes e específicas para cada uma. O importante é entender principalmente que você não vai poder comprar um terreno aqui e no outro dia começar a construir. Você vai ser tem multado. as fases, né? As multas sim. são caras. Eita. Às vezes a pessoa, eu vou começar a construir. Já vi multas aqui de 10 milhões. Uau! que Entendeu? isso. Então vai depender muito do crime ambiental que você cometeu. E lembrando que é crime, né? Então você vai ser indiciado de verdade. Sim. Tem que tomar muito cuidado com isso aí. É algo sério, né? Daniel, pode construir? Claro que pode. Sim. Claro que pode. Só que tem leis, então você não vai poder construir o que você quer. Respeitando a lei, respeitando o projeto. Tem que cumprir as regras. Exatamente. Então, você vai fazer seu projeto, você vai contratar um arquiteto, né? Sim. Primeira coisa, o arquiteto vai ter que fazer todo o projeto baseado na lei. Na Então, lei ele vai E ter daqui que essa do tirar parceria interessante do arquiteto com o corredor. o corretor. Porque pra gente, enquanto profissional, imagina, se a gente for projetar para 10 lugares, não tem como a gente dominar todas as leis dos 10 Não dos tem. 10 lugares Cada diferentes. município tem leis, né? Então, É. exatamente. Então, essa parceria, você procurar um corretor da região que vai te dar e trazer o profissional para fazer Trazer esse essas projeto informações, é muito né? importante, é essencial, Exatamente. na verdade, não é só questão de... Exatamente. Né? Tem E que aí ter. é isso, você faz o projeto, com esse projeto arquitetônico, é o primeiro passo. O primeiro passo é o projeto. Obviamente, para o projeto, você vai precisar da planta da área. Da De área, terreno, né? georreferenciada, com curva de nível. Informação Com esse importante. projeto vai alocar a casa, porque baseado na planta, a gente vai entender o que é a área de APP, Aham. o que, enfim. Você vai locar a casa, vai mandar o projeto lá para a prefeitura, para a SEMAS, a SEMAS pode dizer, olha, tá reprovado, então tem que mudar a casa de canto, de posição, às vezes tem que girar um pouquinho, enfim, é Tem um que ter processo. tudo certinho, processo. né? Então, digamos assim, de tempo, milimetricamente. hoje, um processo simples, você demoraria aí cerca de um ano e meio para você conseguir uma licença. É um ano Sério? e meio? Então, às vezes até isso é interessante, que às vezes as pessoas vêm de Acha longe. que vem, né? E que já quer construir por que pra essa amanhã. casa é tão cara? Eu disse, cara, peraí. É, Cara, importante baseado isso aí. em quê? Né? Baseado em quê? Eu sempre costumo dizer isso aqui. A pessoa às vezes vai buscar um terreno para comprar e quer comparar com o mercado de Fortaleza. Cada região tem sua particularidade. Então, eu já até cheguei a brincar com um cliente, aí eu dizia assim para esse cliente, olha, tá, ele até brincou assim comigo, olha, tá preço de beira-mar. Aí eu, sério? Preço do beira-mar? Como assim, preço do beira-mar? Eu achei que tivesse mais caro. Tá mais barato ainda? Então vou subir esse preço. Sabe? Falando, brincando, sim, né? Sim, mas pra entender a mensagem. O que é meu pensamento? Peraí, ó. Quantos quilômetros de beira-mar nós temos aqui? Só em Fortaleza. No Ceará, no Nordeste. Exato. Agora, quantos hectares de serra temos? fria nós temos no Ceará? Entendeu? Nossa, Então, se você for Desproporcional. analisar, a oferta é muito menor. verdade. Entendeu? Então, assim, tem que ser muito protegido também, porque é pequena a área que a gente E tem. pra aqui. também né, daqui um dia não crescer desenfreadamente, né? Ô, amigão, Meu a gente tá amor, gravando aqui. O barulho. Por favor, viu? Você já saiu na gravação, né? Então, isso foi uma brincadeira que eu fiz com o cliente, mas se a gente for parar para pensar, faz sentido. Com certeza. Nós estamos em uma serra a 2h30, né? Estamos numa serra a 2h30 de Fortaleza, são 120 quilômetros de distância. Então, assim, eu acho que é um ponto muito positivo. Eu até falo assim, olha, às vezes em um horário de pico é o tempo que tu leva para sair de um bairro para o outro lá em Fortaleza. Entendeu? E eu Com tenho hoje certeza. clientes que moram... E a gente que mora no Eusébio sabe bem disso. Entendeu? Sabemos. Então, assim, é um mercado que tem crescido bastante, é um mercado que ainda tem muito espaço, os preços aqui, por exemplo,
Hoje você consegue comprar um É em terreno, média aqui, quanto? né, um Valores? terreno bom, que aí até me pergunto A gente sobre tá o preço, né? Aham. Hoje você consegue comprar um terreno bom, de 5 mil metros por 300 mil reais, 250 mil reais. Aqui na Serra de Guaramiranga? Entendeu? Aí, Daniel, 5 mil metros. eu acho, eu não sei como que tá o preço hoje num lote no Eusébio, mas eu acredito que deve ser a mesma coisa. Mais ou menos. Entendeu? Mas Só muito que tem 5 mil. 150, depende Ah, do lugar, né? Não tem né? 5 mil, não tem nem Não, um não, quinto. 300, 200, Entendeu? 150. Não tem nem 10%. Isso, Não. mas aí vamos lá. Para tu construir também tem uma demora. E aí quando tu acha um sítio, uma chácara e você vê lá o preço, 1,5 milhão, 2 milhões, e aí você pensa, por que tão caro? Vamos lá, licenciamento, tempo. A construção, de certa forma, é mais cara, porque você tem que considerar o frete para o material chegar aqui. Nem Nossa, tudo deve você ser. tem aqui. Com certeza. Você não tem pedra Isso é aqui, uma você dúvida compra minha. pedra lá, É, tudo é é. mais caro. Isso é uma Entendeu? dúvida minha. Então, construir o metro quadrado da construção aqui é bem mais elevado que É lá mais da... elevado do que Fortaleza, com toda certeza. Com toda É, certeza. É mais elevado. Você tem que levar em Porque tudo é mais consideração difícil, né? que um Tem a caminhão serra para pra chegar aqui, subir. ele vai gastar muito óleo para subir a serra. Exato. E ele vai colocar isso aí no frete dele. É, Então, a gente está falando sobre carradas de materiais para fazer a construção de uma casa, sobre licenciamento que também é pago. Eu não estou falando isso aí para assustar, é para digamos assim. Tem uma informação ciência de que é correta. difícil. Isso. Né, pode construir, mas tem as etapas. Então, né? assim, eu brinco também, disse, olha, você está achando caro hoje porque você ainda não comprou, mas quando você compra, demora, constrói, lá no futuro tu quer vender, aí tu sabe o valor que isso tem, Exatamente. entendeu? E assim, hoje, você compra uma casa muito boa aqui, com 1.200.000. Uma De casa quantos muito metros boa. quadrados? Casa boa aí de 200 metros, 230 metros, Nossa. nessa faixa de valor. 230 E uma metros, paisagem. uma paisagem. E ganha Isso, de eu brinde, tô falando de né, casa a boa, paisagem, casa né? nova. Então, assim, são valores dentro da realidade, do mercado até de Fortaleza, até do Eusébio, Com certeza. entendeu? Sim, Porque sim. eu acredito que são preços ali. Só que às vezes as pessoas olham para Guaramiranga e são acostumadas a comprar em interior e acham que Guaramiranga é aquele interiorzinho que tu vai encontrar aquela casinha ali, aquela chácarazinha E vai ali por fazer uma 100 mil reais. reformazinha. Tipo, e pronto. Então, assim, isso aqui é interior do Ceará, mas é um interior bem evoluído. evoluído. Apesar Com de nós não certeza. termos iFood, Aham. Uber, a gente não sabe o que é isso, a gente não tem diversas Ah, coisas. isso é maravilhoso. Não tem, mas aqui a gente tem. Gente, Vive uma vida de Diferente, eu- interior É, mesmo, é eu de não tenho- serra. Eu não tenho iFood, mas eu não tenho fila para entrar no restaurante. Exato. Eu não tenho Uber, mas eu não tenho trânsito. Então, assim, bora começar a comparar aqui. não, que Entendeu? aí é Exato. desleal. Vamos perder feio, Né? vamos ficar Não tem, calados, né? Não vamos entrar nesses méritos, né, bem? Então, É. eu posso não ter outra coisa, mas eu garanto que algumas vantagens são bem superiores, né? Com E certeza. você tá muito perto de Fortaleza, como você já citou, né? Isso. E eu fiquei chocada que tem um pouco mais de 5 mil habitantes. 5.800 agora por culpa da pandemia. O Não, e povo falsa- namorou e fal- demais na pandemia, gente, É. né? Então antes ela era Bem menor menos, do bem estado. menos, é. Era menor, Guaramiranga foi Muito menor menor e foi que agora 5 para mil, segundo né? lugar. Meu Não Deus. sei quem foi que foi para primeiro lugar. Meu É Deus. um outro interior, mas hoje Guaramiranga é, digamos assim, é o segundo menor município do estado do Ceará em questão de população. Legal. Hoje, o Nossa, último que legal. número que eu vi foi 5.800 e alguma coisa. Mas 5.800 e alguma coisa, às vezes é o que entra dentro de um evento pequeno. É, exatamente. certeza. Aí você fica pensando, né? Como é que o Daniel fomenta a empresa dele num mercado tão pequeno? De 5 mil, né? De um pouco mais de 5 mil habitantes. Então, E fazer tanto sucesso, né, Daniel? Porque no Hoje YouTube, é mais, 40, quantos? 40? E sim. o canal tem 45 mil inscritos. Um pouco mais do que isso gente. aí. E abrange o mundo inteiro, né? Porque você já tem Mundo até inteiro. clientes, né? Fora do Mundo Brasil. inteiro. Conta aí pra Isso gente aí. esses trâmites aí internacionais. Então, basicamente, eu Legal. comecei há uns 3 anos atrás, 2021, abril de 2021, eu comecei um canal no YouTube. Né? Nossa, Isso foi bem no recente. período da pandemia, né? 2021. Então, assim, foi bem no período da pandemia, estava Bem bem no difícil, período. ninguém entrava em Guaramiranga. E Olha. aí eu decidi começar o canal do YouTube lá, comecei a publicar. E 2 meses depois que eu tinha começado o meu canal, eu fiz uma venda para um americano. Olha. 2 meses? 2 Isso, meses? 2 meses. 2 meses. Eu me impressionei com isso aí. Que isso? Eu vendi um sítio para um americano que morava lá no Colorado. Colorado, que chique, meu sonho conhecer. E ele comprou um sítio de 1.300.000 Olha. e ele comprou só pela internet, ele não veio olhar. Ele recebeu a chave 1 ano depois. Meu Deus. Quando Ele foi comprou, que- quando foi pagou. quando ele por conta veio? da Isso, um pandemia. ano depois ele veio receber a chave do sítio.
Olha E eu fiz uma venda online, né? Obviamente, não é só o isso, vídeo, teve gente. muito processo, cartório, Claro. um processo gigantesco para chegar ao final da venda, mas isso despertou um mercado que era muito maior. Então eu comecei a pesquisar, vi cases de sucesso no mercado, poxa, e quando eu comecei era só eu, um tripé desse aqui que segura essas câmeras, Sim. e um iPhone 4 na época. Olha. Nem microfone eu tinha. A4. Era o iPhone 4 na época, Meu né? Então, Deus. assim, tipo, mas na época eu tinha um iPhone iPhone 4, lá mas já era tinha o 7 no mercado, entendeu? Aham. Eu não mudava Ou o número, né? então Já era dava bem ali então, pelo basicamente, 8, era um pelo- celular simples, Sim. sem microfone, sem conhecimento. Eu editava, quem edita aí vai entender o que eu tô falando, eu editava no Movie Maker, que é um aplicativo que já vem no Windows. Eu sei, tem É. muito pouco, mas sei que ele existe. Então, assim, ele já vem no Windows, né? Era gratuito, assim, gratuito do Windows, né? Mas basicão, a ferramenta de corte, botava uma musicazinha de fundo, que eu baixava às vezes no próprio YouTube, não entendia de nada. Eu comecei, aí tinha um ano, eu queria começar a monetizar, né? Então, eu vi lá, precisa de 4.000 horas. Ai, 4 a mil história, horas, né, dessa né? conversa. Nós estamos Nós estamos passando passando por por isso. isso. É embrionário e a gente tá Isso. nesse rolê Exatamente. ali. 4.000 horas e 1.000 visualizações. Você precisa, visualização não, inscritos. Então, assim, bater 1.000 inscritos é fácil, o difícil é bater 4.000 horas em 12 meses. Né? Em 12 meses. Em 12 meses. Porque, assim, é 12 meses. As 4.000 horas tem que estar dentro de 12 meses. É. Então, assim, eu consegui, com muito esforço, em menos de um ano. Que isso. É. Até Então, as 4.000 horas. Bati as 4.000 horas, Meu eu do pegava céu. o computador de todo mundo da empresa, ligava no canal, botava lá o play pro vídeo rodar e Aí, tome tá assistir vendo? vídeo. Todo mundo Anota faz aqui, isso, né? todo mundo faz Não isso. conta nossa dica, Todo mundo faz Daniel. isso. Agora ficou ruim pra nós. Todo mundo Todo faz mundo já isso. sabe. Enfim, então faz ficava isso. lá E o YouTube desesperado, sabe. mandava pros amigos e tudo. Aí foi que eu fiz, quando eu consegui bater, foi muito bom, uma realização. Imagino. Mas assim, muito trabalho, toda semana vídeo, madrugadas editando. Minha esposa sabia que Daniel vai dormir, eu lá editando, porque tinha que entregar o vídeo na data. E era família, né? A esposa, filhos, YouTube, empresa, 2 empresas, que é a Guaramiranga Imóveis e a temporada Guaramiranga. Isso foi muito Meu difícil, Deus. sem tempo para nada. Foi melhorando, bati as 4.000 horas, consegui. Aí depois vi que eu ia precisar aumentar, chamei o Albani para trabalhar comigo. O Albani trabalhava em outro ramo, então estava começando, entendi um pouquinho de edição, mas, enfim, foi... O negócio construído do o zero. que foi bacana? O Albani passou a se dedicar somente a isso. Olha. Enquanto eu fazia outras coisas. Então, o que é que eu fazia? Eu continuava lá na gravação, roteiro que eu faço até hoje, e o Albani se concentrou em gravar e em editar. Só que ele foi se especializando na área. Hoje o cara é um monstro. Em Eita. edição, muito conhecimento, assim, ele basicamente dedicou a vida dele para aquilo. Sim. Hoje os vídeos são ele que edita, a gravação toda com ele. Nós investimos, o canal monetizava, a gente pegou toda a receita que entrava, bora comprar equipamento e drone Legal. drone caro, computador, para editar em 4K, o computador dele não estava dando mais, bora comprar um computador. Computador que de legal. quase 20 mil reais. Foi mesmo. Aí, bora Não tem comprar. jeito, tem que investir. Tem que investir. Né, Daniel? E aí foi Esse é um profissionalizando. ponto interessante de falar, né? É Porque verdade. como as Porque as redes pessoas sociais... acham que é barato, né? Acham que é exatamente. barato. Aham. Então acho que isso não agrega valor no imóvel. Aí por isso que a pessoa fala, tá Exatamente. caro esse imóvel. Olha, meu Aí, filho. não, às vezes a gente vai fazer a gravação e a divulgação. pessoa, o próprio proprietário da casa, ele não entende quanto custa para que um vídeo daquele ficar pronto. É verdade. Eu não estou falando só daquilo, estou falando de equipamento, produção, estudo. Ou seja, são anos de experiência errando e acertando. Errando e acertando. Então hoje a experiência que eu tenho aqui para lançar um vídeo, entendeu? Hoje eu levei um ano para bater 4.000 horas. Hoje eu bato 27.000 horas por mês. Meu Deus, Que que isso? Entendeu? Vamos chegar lá, amiga, bate. 27.000 horas em 28 dias. Daniel do céu. 342 mil visualizações Meu Deus. em 28 dias. Entendeu? E isso gera Eu acho bastante negócio pra você, Eu te imobiliário? conheci semana passada aqui, né, no parque. Aquele vídeo que eu gravei bateu 20 mil visualizações em 24 horas. Meu Deus. Aquele vídeo que eu tava gravando aqui, tomando um cafezinho, inclusive você aparece no vídeo. Parece a cena que eu tô no café, Então, bota lá, pode Aparece- casa, pelo amor de aparece Deus. aqui, passando no pedalinho assim, ó. Gente, ó, a família Olha. feliz de margarina. Aparece, depois que eu assistir o vídeo, apareceu lá. Comercial delícia?
O vídeo bateu 20 mil visualizações nas primeiras 24 horas. Que legal. Olha que legal. Então, assim... É um resultado, né, Daniel? Resultado. De muito esforço, e né? o que eu acho Hoje bacana hoje que a gente conseguiu é um resultado orgânico. Orgânico. É Então, isso foi que é assim- Colheita importante. orgânica. Foi assim que eu consegui atingir outros países. Hoje a gente é assistido em 52 países. Meu Quem que diz isso Deus. pra mim é o 52 países. Quem que diz isso? O próprio YouTube. E aí, uma coisa que eu ainda não consegui fazer e eu descobri esses dias por quê. Eu tenho uma conversão muito alta e 45 mil inscritos é pouco inscritos em relação à conversão. Eu posso te dizer que eu tenho canais de YouTube de amigos que tem 800, 900, 1 milhão de inscritos, Meu Deus. certo? Aham. E E que não tem converte. exatamente o mesmo número De conversão. conversão. de conversão que eu, E com você tem 45. menos. Aí eu, cara, mas por que eu não tenho inscritos? Aí eu pesquisando nas ferramentas eu descobri, 74% do meu público me assiste pela TV. Meu Deus, Entendeu? que legal. O YouTube diz isso. Ninguém se inscreve na TV. É Entendeu? verdade. Mas assim, no final das contas, o número de inscritos é muito bacana e tal, né? Mas visualização converte. Entendeu? Uhum. Então assim, beleza, ter 1 milhão de inscritos, mas não ter visualização, eu prefiro ter visualização. Então deixa Com assim, certeza. Deixa porque assim. ninguém arrasta o vídeo pra cima na televisão. E foi nessa Verdade. brincadeira, né? E foi Bota o QR Code lá para os clientes irem para a rede social e Já tudo. facilita o acesso, né, do cliente. Isso. E foi nessa história aí de YouTube, o alcance gigantesco do canal, que você chegou num cliente suíço. Sim, o Conta pra Peter. nós Essa história, Essa que ele contou no bastidor, é muito bacana, Tava porque aqui. ele validou Tava aqui o apelido. semana passada. Ele foi embora, na verdade, eu acho que ele foi entregar a chave na imobiliária ontem. Foi ontem. Ele não foi para a Suíça ainda, ele foi para Fortaleza. Sim. O Peter, ele conheceu Guaramiranga através dos vídeos imobiliários. Ele é suíço, casado com uma brasileira, cearense, mas já mora na Suíça há uns 30 anos, entendeu? Nossa. A Ele- esposa. Isso, ele é carpinteiro lá na Suíça, Uhum. fabrica móveis de jardim e a esposa é professora, Olha. né? Ela é cearense, de Fortaleza. Mas, digamos assim, acho que ela já passou mais tempo da vida dela na Suíça do que aqui. no Brasil, Imagino. entendeu? Então, assim, Suíça, total. O Peter pensou, ele tem um restaurante em Pipa. Ah, na Praia de Pipa. sim, ali no Rio Grande do Norte, Isso. né? E aí ele começou a falar comigo no WhatsApp, dizendo, oi, Daniel, sou o Peter, sou da Suíça, eu tenho vontade de morar em Guaramiranga. Por quê? Pensamento dele. Quero me aposentar, a esposa quer voltar pro país dela, ficar próximo da família e tudo, e já passou muitos anos lá. Só que ele não queria voltar pra praia, porque ele não gosta do clima da praia. E aí ele disse assim pra mim, Daniel, eu quero ir pra Guaramiranga, porque o clima é muito parecido com a Suíça. Olha que chique. Aí eu, olha que legal, Guaramiranga é a Suíça cearense. E tem gente que brinca dizendo que não é, né? O suíço diz que é parecido. Ele validou, Ele validou, né? ele disse o clima É. parecido com a Suíça. A gente não tá falando somente aqui do frio, obviamente, aqui no inverno, a época mais fria chega a 15 graus, né? Lá neva, Sim. né? Então, assim, Claro. eu tô falando da natureza, daquela névoa. Do Então, assim, bem-estar, 15 né? graus para comparar com Fortaleza, Nosso Deus. Que é isso? Olha, Entendeu? eu que sou goiana, literalmente, quando eu vi que a serra, eu falei, não acredito que existe serra no Ceará. E quando eu vim de roupa de frio, que no dia, quando nós viemos, estava fazendo 15 graus. sim. Foi algo surreal. Eu fiquei encantada. Eu falei, gente, da onde que a gente sonha que tinha isso aqui no Ceará? Jamais, Pois é. que a gente acha que Ceará é só praia, né? É, Isso, praia, isso. Não acha que tem temperatura muito serra. alta, né? Exatamente. Pois o Peter mandou uma mensagem para mim em março no WhatsApp, Daniel, comprei minha passagem para dia 15 de abril. Tô chegando em Fortaleza. Pergunta se o proprietário da casa aluga, porque eu tô indo para comprar. Meu Cara, Deus. muito legal isso aí, porque eu tenho notado assim a diferença. Eles são muito decididos. Pelo menos o Peter Quando foi muito veio, decidido. Ele né? viu os vídeos no YouTube, chegou, Decidiu lá pelo olhou 3 YouTube. opções. A gente olhou 3 opções pessoalmente. E ele, quando a gente entrava na casa, ele ia na minha frente. Ele já sabia onde era. Ele já sabia onde era. Ele já tinha visto no YouTube, ele sabia de Sabia tudo. até Faz os tudo. jargões. que legal. Tudo, até os jargões, ele ficava brincando lá. Aí ele entrava na casa, olhava, ele disse, não, essa daqui. Fechou o negócio, assinou o contrato, voltou pra Suíça. Tá voltando, volta sexta-feira agora pra Suíça, pra pegar o container, a esposa, o cachorro e o filho e volta pra cá, pra morar. Aí já vem pra morar. Pra morar. Ele já tá aposentado. Largou tudo Suíça já vem. Vem morar. Que chique, Vem morar. gente. Que bacana. Ah, Daniel, eu acho que tu também tem um sonho de morar lá em Fortaleza, Não. né, Daniel? Nem um pouco. Trocar isso aqui, Daniel. Troca, serra lá pro Parece mar, pro lá. praia. Nem um pouco, nem um pouquinho.
É difícil. Passa né? nem pela cabeça. Fortaleza não é ruim, não. Fortaleza é um lugar incrível. Já morei em Fortaleza e tudo. Sim. Mas assim, isso aqui pra mim não... É Não tudo, tem né, preço, Daniel? né, Realmente. Daniel? Até meus amigos lá, na época de escola e tudo, diziam que eu tinha a mente velha, né? Porque eu vim morar aqui, morar mesmo. Eu sou da Serra, tá? Então assim, morei em Fortaleza, meu pai queria que a gente estudasse em escolas melhores e tudo. Mas isso aqui tá no meu sangue, da minha família. Minha mãe foi produtora aqui, plantava milho. Meu pai também foi produtor, já chegou a plantar café e tudo. E assim, sou daqui, raízes daqui, fui para Fortaleza para estudar. Meu pai, graças a Deus, conseguiu dar isso pra gente de presente, né? Para mim, para os meus irmãos. Mas toda a família voltou para cá. Olha. Meu irmão mora aqui, meu irmão já mora aqui, meu irmão mais velho mora aqui, minha mãe se aposentou, eles moram numa chácarazinha aqui. Meu pai mora aqui, então a família toda mora aqui. Pronto. Nossa, isso aí não tem preço. É verdade. Isso aí não tem preço, não tem preço. Então, 18 anos eu vim pra cá e não saí mais. E, Daniel, e se eu quiser comprar algo aqui para alugar por temporada? Sim. Boa. Como funciona? Muito bacana. Um mercado muito ativo de aluguel por temporada. Muito ativo mesmo. Temos aqui diversas oportunidades. Muitos clientes compram com esse objetivo. Alguns compram para morar, como o Peter. Sim. Outros para investimento em aluguel por temporada. Então, você pode... É bem rentável. É, bem rentável, porque assim, tem muita gente procurando. Muita gente procurando local para passar final de semana. Então, é bom também saber o que compra também, né? Eu particularmente, eu gosto muito dos imóveis menores. Pequenos, né? Pequenos. Não que os grandes não aluguem, mas os grandes, eles têm uma manutenção, costuma ser maior e é mais difícil de você juntar a família toda para ocupar. Eu tô falando de grande, assim, casa de 10 suítes e tal. Aluga, tem mercado para isso? Tem mercado para isso. Porém, é bem menos do que você pegar esposo, filho e viajar. Sim. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar os imóveis de 2 quartos, essa média. Porque o de 2 quartos eu também alugo para um casal. Um casal com filho ou 2 casais. Exatamente. Então, assim, a rotatividade é muito maior. Ah, E a manutenção também. Tem muito esse perfil, tem casas maiores, enfim. Hoje a gente tem uma empresa que administra cerca de 65 imóveis. Ano passado eu tinha mais, eu tinha 85 e a gente reduziu porque tinha muito imóvel que a gente decidiu trabalhar com um padrão específico. Entendi. Então, assim, Aí tinha uns que não faziam mais sentido. Tinha uns que não faziam mais sentido, não é o padrão da casa, é o padrão dos cuidados. Às vezes o proprietário só está querendo receber, mas deixou Mas os não tá móveis, cuidando, não tá faz não tem pintura, manutenção. o colchão ficou velho, não troca, entendeu? Entendi. Então, assim, eu não sou o dono do imóvel, eu sou o administrador e eu tô lá diferente. escutando a reclamação do hóspede. Sim. A gente reduziu para 65, só para você ter uma noção. Meu Deus, Muita coisa, 65, gente. muita É coisa. muita coisa. É isso aí. Então, vale a pena investir ainda. por Vale enquanto. demais. E quando vier investir em Guaramiranga, É. procurar o Daniel, né? Então, Por se favor. você for comprar, é o Daniel. E se você for alugar por temporada, É com o é Daniel a também. Lívia. A Lívia. A Que é a Lívia. esposa do Daniel e que cuida do temporada. Temporada Guaramiranga. Temporada Guaramiranga. Muito Depois bem. a edição bota aí os arrobas aí Isso. deles pra Tanto você pode também comprar, vocês acompanharem. usar e você pode deixar na mão da nossa empresa pra gente ficar administrando locação. Porque Muito você legal. tá alugando, tá mantendo o imóvel. Nossa, eu já tive um imóvel. Na verdade, a gente já teve imóvel de praia pra Airbnb. E éramos nós que administrávamos. Vou te falar, viu? É difícil. É difícil. Eu tenho um imóvel E eu vou por te falar. Airbnb e é A difícil. gente desistiu, a Agora, gente vendeu. Porque a gente Guaramiranga- pra gente virou um peso. É, Então, você tem a é. oportunidade de entregar o seu imóvel na mão de quem administra. Olha, não tem. E às vezes o pessoal tem muito Nada medo que pague. de danificar, né? Uhum. Eu tenho casa aqui, eu não tô brincando com você. Eu tenho casas aqui que eu administro que só o sofá da casa vale mais do que meu carro. Meu mesmo? Deus. Isso. Pra às vezes o pessoal fica assim, nossa, Também quando a gente vier na nossa trip em agosto, a gente né? vai ficar É, assim, por mansões, favor, meu Daniel. mansões, casa Top. chique, top, que eu Uhum. administro há 7 anos. É mesmo. Olha. Entendeu? E nunca tive nenhum problema. Porque o público de Guaramiranga normalmente é família. É diferente. verdade. Não, eu Entendeu? falei Não é pra hoje baderna, isso. bagunça, não é aqueles jovens que querem vir Nem quer vir pra bagunçar, cá, não quebrar. pode som. É. Verdade. Não pode som. Ai, meu. Se ligar um paredão de som, a BPMA, a Polícia Ambiental, para Na e leva o hora. som na hora. Eu acho interessante que as coisas meio Parabéns, que ótimo. funcionam aqui, Isso né? aí. A fiscalização é bem... Eu acho que às vezes é porque é interior, E não, fica e por mais conta do fácil, meio ambiente né, também. O paredão de som afasta a espécie de pássaro que a gente Tudo, tem. A gente tem um periquito cara suja que ele só existe aqui em Eu Guaramiranga. vi lá no Arvorá, eu vi no É. Arvorá que eu fui. Aquele pássaro só existe no mundo todo, ele só existe aqui em Guaramiranga. Olha que É legal. uma espécie ameaçada de que extinção. Gente,
Entendeu? Então, assim, para você ter uma noção da proteção, o paredão de som, ele afasta os pássaros, às vezes o pássaro se assusta, voa, bate numa árvore, enfim, não pode som aqui. Ideal. Tem uns eventos específicos, mas carro de som, essas coisas passando aqui não pode. Legal. É bem organizado, é bem controlado isso aí. muito legal. bem Isso é muito bom, organizado. então se você busca um lugar tranquilo para viver, tá aí. O teu vizinho tá com o paredão de som, liga pro PPMA que ele para na hora. As pessoas que gostam disso, elas nem vêm pra cá. Eu vou dizer, É eu verdade. frequento Guaramiranga há muito tempo, eu nunca passei por nada disso, não. Já fiquei muito em imóvel de apartamento, você tem vizinho muito perto e zero incômodo. É outra Não coisa muito existe aqui. bacana, criminalidade aqui. É mesmo? zero. Não precisa nem perguntar pra mim, vai na delegacia e pergunta lá pro delegado, os índices, vai nos índices, vê os índices. Zero, Então, quase assim, zero. Olha que coisa bom. boa, Não tem gente. desemprego aqui em Guaramiranga, não tem... naturalmente, você vê, não é bagunçado, as pessoas naturalmente aqui, não vem gente de fora para fazer coisa errada. Legal. Então, assim, é um lugar muito tranquilo para eu se acho viver. que vamos morar aqui, né? Amiga, acho que a gente pode abrir nosso escritório. Eu aqui, acredito. viu, Daniel? Bora fazer uma parceria, né? Vamos Não, fazer, tu faz Daniel, os parceria. projetos, a gente já trabalha até... A gente Né? trabalha aqui, ó, com essa Eu paisagem. acredito. Com certeza, vai dar super certo. Sucesso Daniel, total. que papo legal, viu? Adorei. Deixa eu te fazer... a gente tem 2 perguntinhas finais, né? Tá. Exatamente. Pra gente levar você a pensar um pouquinho, te conhecer um pouquinho melhor. Conta pra gente, Daniel, um sonho que você ainda não realizou. Poxa, agora você me pegou, viu? Essa parte a gente não preparou no backstage. É porque, assim, tem um bocado, né? Mais um específico. é, Você fala, assim, esse o top eu 1. tenho que realizar. Eu tenho uma meta, né? Legal. Eu diria assim, não é nenhum sonho. É um sonho meta, né? Que é um projeto que a gente pegou agora, eu e minha esposa, é da construção da nossa casa. Ai, A gente já fez o projeto lá, né? Fizemos um projeto, já tem o projeto, a gente tá dando entrada na Semácia agora com esse projeto. E eu queria conseguir construir até novembro, mas infelizmente não vai dar tempo, porque a Lívia tá grávida, do 3º filho. Oh, que lindo! E aí já queria a casa para receber. Este Né? baby. Isso, então a gente tem um projeto assim, sabe aquele projeto dos sonhos mesmo, que a gente Acredito. desenhou cada detalhe? Com certeza. Essa casa, a gente queria até novembro, que é quando o bebê vai nascer, mas por conta do licenciamento ambiental não vai dar tempo. Sim, Então, por causa desse processo, desse É. trâmite, né? mas assim, eu quero fazer essa casa para ontem. Olha, por legal. favor, você convida a gente, tá? A gente Tá quer certo. conhecer conhecer a tua essa casa. casa. Tá certo. Depois que ela estiver pronta, você chama a gente. Pode, pra vai gente. chamar, vai chamar. E a Agora outra- tem 5.801 cidadãos Eu ia falar agora, É. populou mais um, né? sem pandemia, né? Isso. Legal, legal. Muito legal. E a última perguntinha é qual conselho você daria para quem está entrando no ramo da corretagem do mercado imobiliário? Em modo geral, nem vou limitar só aqui, mas você pode falar dos dois aqui no modo geral. Pronto, eu vou dar 2 conselhos, tá? Tá. O primeiro, que foi uma dificuldade muito grande na minha vida, que eu reconheço isso hoje, e só depois da maturidade que eu reconheci isso, que eu consegui evoluir. Não, nunca em nenhum momento, principalmente os corretores mais jovens, os mais jovens, desprezem a experiência. É verdade. Isso é muito importante. Quando eu cheguei na imobiliária, né, e tal, no começo, tive muito problema ali com meu pai, porque eu ficava pensando assim, poxa, eu tô na tecnologia, na modernidade, meu pai ainda é muito antigo, aí ele me deu uma surra de conhecimento Olha que, isso. por exemplo, a experiência dele sempre foi muito forte, às vezes eu tive dificuldade de aceitar, e quando eu finalmente aceitei que a gente uniu isso daí, as coisas cresceram de uma maneira assim, Eu imagino. muito grande, Eu acho a basicamente de tua um ano pro cabeça outro. mais atualizada com esse lance da rede Isso. social, da experiência, do brinde com o conhecimento do teu pai. Isso. Então, assim, se eu fosse Case de falar, a gente precisaria de outro episódio de podcast só para me falar do Essa que eu aprendi trajetória. com ele. É muita coisa, Olha muita que coisa. legal, Ele é diferenciado, não é só porque é meu pai, não. Sim. Eu reconheço outros cases aí, mas ele é diferenciado, entendeu? Sim. É muito forte E mesmo. vocês já colhem Isso. frutos Frutos, visíveis. Todo mundo vê o Isso. sucesso de vocês. E o outro conselho que eu dou, trazendo um gancho aqui para o mercado de vídeos e tudo, não espera o equipamento perfeito, o conhecimento perfeito para começar. Começar, Não né? espera. Só começa. Só Não começa. espera. Vocês Porque precisavam vir, amiga. quem espera o equipamento perfeito nunca vai colher o extraordinário. Nunca. Olha que Legal. lindo. Nunca. Porque assim, é como eu disse para vocês, eu comecei, tô aqui, aprendi com meu pai, atitude, tá? Uma das coisas que eu aprendi com ele, atitude,
trabalho duro. Assim, o meu pai, eu sempre digo assim, pai, você tem que ir com calma que tuas coisas é tudo pra ontem, mas dá certo. É verdade, certo, aquele negócio, tem que ser né, pra ontem de- mesmo, às vezes tu fica planejando. Execute, Não faça sei o se que dá. é só eu que gravo, que salva vídeo no Instagram pra gravar depois e nunca faz isso? Vocês fazem isso também às vezes? Você tá pegando um videozinho, clica no botão salvar. Total. Ó, eu vou Exatamente. fazer essa Isso aqui trendzinha, depois- vou fazer essa trendzinha aqui. Isso. E não faz. Exatamente. Entendeu? Fica com vergonha, Fica a gente com fica vergonha, não faz, sei o quê, não sei o quê. É. Eu assisto meu primeiro vídeo hoje em dia, eu fico com vergonha, nunca apaguei ele, vai continuar lá no meu Tá canal. certo. Porque pra mim é evolução. É evolução. E tipo, começa. Não preciso do equipamento. Hoje eu não tenho equipamento perfeito. Eu fico lá, poxa, eu tô doido pra comprar aquele FPV, um drone. Eu sou viciado em drone, eu tenho 4 drones, eu queria ter 20. Em condição financeira não dá, Uhum. né? Mas se você não começar, você nunca vai melhorar. É eu verdade. não sabia, eu não tinha presença, não sabia falar, tinha vergonha de olhar para uma câmera. Aí um amigo disse, Daniel, bora... Uma pessoa me fez um convite, não era nem um amigo, uma pessoa mandou uma mensagem, olha, estou te chamando para uma palestra que vai ter aqui em Fortaleza e tal. Aí eu, tá bom. De cara. Eu falei pra minha esposa, Daniel, tu sabe palestrar? Não. Sei, E não, como é que tu vai mas vou tá fazer? lá. Eu vou lá falar. É isso aí. Fiz os slides e fui. E fui convidado agora para uma palestra em Curitiba. Que chique. Grande, vai ter, sei lá, 3.000 pessoas lá. Olha. Você tá colocando Guaramiranga no mapa. No mapa, uai. No mapa do Brasil e Isso do aí. mundo, né? É Porque... isso aí. Essa é a meta. Parabéns, Daniel. Daniel, muito Muito legal. obrigada. Parabéns pelo Obrigado. trabalho. Obrigada pela Por nos conversa. receber, né? Eu que agradeço. Por aceitar essa Muito conversa, esse rico falar com bate-papo, você. que Muito. foi muito enriquecedor. E aí Muito venho mais obrigada. vezes aqui, tem vamos. muita coisa bonita. Não, Pode e deixar. outra coisa, depois a gente quer fazer um episódio mostrando um pouco das suas casas, pra gente Tá. mostrar pro Escolhe uma pessoal uma casa, casa a top, casa. pra gente mostrar Que a no gente tem nosso um canal. quadro chamado Pode Entrar. Que aí a gente legal, vai legal, entrar Aí legal, dentro você legal. das casas. entra e vai Perfeito. mostrando. Vamos lá. A gente apresenta as casas lá. Legal Ok. demais. Gente, Valeu, muito gente, obrigada. obrigada. Foi ótimo o papo. Só queria fazer uns agradecimentos rapidinho, né? Que é a Vamos Móvel fazer. Gran, que é a nossa patrocinadora oficial. Exatamente. NBS, o grupo NBS também tá junto com a gente. Chique Lashes, amiga, me lembra aí o resto. Chique Lashes, Maniques, vamos lá, gente do céu, deu branco Deu aqui branco, agora. mas também- Equipe da cor. Equipe da cor, é mesmo. Efeito que tem, A nossa. Planejo Paisagismo também, a nossa Exatamente. patrocinadora. E agora, para finalizar, amiga, o café Mont Blanc, aqui do local que a gente tá. Que ofereceu, né, todos os O cafés. Fabrício querido. Eu já experimento aqui os bolinhos. Vamos E a experimentar, gente vai comer isso ao gente, vivo, né, vamos, gente? Pelo amor de Deus, vamos, tá por testando até o favor. talherzinho aqui. Exatamente. Vou pegar na mão mesmo. Pode pegar, vai. meu amigo, pode Eu tô pegar. de olho nesse croquete. Depois a galera vai dar um close, assim, eu tô... Gente, a gente foi muito bem recepcionados, né? Com os cafés maravilhosos. Nós ensinou até como a gente tomar o café, que tem café aqui na Serra também, né? Então a gente quer agradecer esse pessoal que recebeu a gente de braços abertos e voltaremos, Guaramiranga. Voltaremos. É assim, vocês dão um braço, Delícia. a mão a gente já quer o braço, Né? entendeu? Tchauzinho, Tchau, galera. beijo. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.